dia. Fazer igual o programa de auditório. Tá fraco, bom dia! Agora eu fiquei surdo. Bom, quero agradecer a todos, né, pela a presença. Eu não sou muito bom nessas apresentações, mas tento fazer o melhor que eu posso. Quero agradecer primeiramente ao pessoal da biblioteca que nos cede esse espaço, a Dalva, que é a nossa parceira, que sempre nos dá essa possibilidade. Seja bem-vindo ao Enneagrama Místico e a Inteligência Artificial. O que me fez falar sobre isso? Vocês devem estar percebendo que nos dias de hoje nós estamos nos deparando com pessoas totalmente alienadas, totalmente sem sentido no que estão fazendo no seu dia a dia, principalmente os jovens, né? Então, eles estão se deixando se tomar pela inteligência artificial e estão deixando o seu propósito real, que é a expansão da sua consciência. E por encontrar essas situações inúmeras vezes, conversando com alguns pais, amigos, a preocupação foi eminente que os nossos jovens hoje, por incrível que pareça, 37% da população já depende de antidepressivo. Isso é uma estatística, isso é uma realidade, isso é um fato, porque estão levando a inteligência artificial como seu prioridade para as suas vidas. E isso, a inteligência artificial, muito inteligente, né, fez com que os homens fizessem isso. Então eu peço paciência a todos, que eu vou mexer com algumas coisas aqui, que são conceitos, são culturas, são ideais. Vamos falar do sistema do Enneagrama. O sistema de Enneagrama, para muita gente, é desconhecido, é uma coisa do mundo moderno. Eu estudo isso há 40 anos, meus pais já estudavam isso, por isso eu sou um profundo conhecedor do sistema do Enneagrama nas minhas experiências no nosso dia a dia. O sistema do Enneagrama não é teoria, ele é prática. Ele faz com que o homem busque a sua motivação interna, a sua real vinda a esse planeta, que é expandir a sua consciência. O sistema do Enneagrama, ele tem mais ou menos uns 3.000 anos. Foram feitos pelos sábios, foram idealizados pelos sábios na época, para motivar aqueles que buscavam o autoconhecimento, buscavam expandir as suas energias. E todo homem tem que ter uma motivação. O homem só se movimenta se houver uma motivação. Isso está aprovado cientificamente. O homem sem motivação se torna uma pessoa inócua. Por isso, há 3.000 anos atrás, percebendo isso, os sábios idealizaram o sistema para aqueles que buscam o autoconhecimento. E todos eles me perguntam, por que 9 tipos? O preservacionista, o perfeccionista, o prestativo, o bem-sucedido, o romântico, o observador. Isso é uma realidade. 3.000 anos o homem tem esses tipos. Para quem tem uma visão melhor, isso é como se fosse o dom que é dado a todos que vêm a esse planeta. Então, quando nós falamos do dom, né, é exatamente esses tipos aqui no Enneagrama, é chamado de tipo. E esses tipos é que fazem com que o homem se mexa. Quando nós estamos falando do prestativo, é aquele que se presta a ajudar as pessoas. Quando nós estamos falando do bem-sucedido, é aquele que busca o sucesso de algum evento, de alguma empresa ou da sua própria vida. O romântico são aqueles artistas, né, que conseguem incorporar aquele personagem e conseguem transmitir a realidade daquele personagem. O observador são os cientistas, são aqueles que estudam. O questionador são aqueles que sempre estão dando um breque na velocidade das coisas. Eles param para questionar, né? Por que precisa ser feito isso, por que precisa ser feito aquilo, e eles sempre estão
dando uma parada na velocidade do tempo e do espaço. Os sonhadores são os criadores, os artistas, arquitetos. Da outra vez que eu estive aqui, eu dei o exemplo dessa sala. Para que essa sala existisse, o sonhador, que é o arquiteto, ele bolou todo esse espaço. Mas quem construiu foi o perfeccionista, que é o engenheiro. O engenheiro sabe exatamente a medida certa, a dosagem certa, para que isso aqui não caia. Embora hoje, no Brasil, as coisas estão caindo. Não sei o que aconteceu, né? Acho que colocaram alguém errado no lugar errado aí. Mas cada um tem a sua função na evolução humana e não tem jeito. Então isso é uma ciência, não é filosofia, não é religião, não é crença, não é nada. Isso simplesmente é um sistema que leva o homem a buscar a sua motivação interna. Eu sempre digo isso, que a partir do momento, no mundo moderno, que o homem tivesse acesso a esse sistema, ele ia atrapalhar as coisas. Na realidade, toda vez que o homem põe a mão em alguma coisa, sempre cria uma confusão. O avião ele foi criado para levar as pessoas de um lugar ao outro, os alimentos para um lugar ao outro, e o homem utilizou o avião para a guerra. Então, eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas o que acontece é isso. O homem, quando bota a mão em alguma coisa, sempre leva para o seu bem comum. E nisso, veio ao mundo moderno e o homem botou a mão nisso aqui. A hora que ele botou a mão nisso aqui, ele criou uma confusão. A inteligência artificial. Vamos parar um pouquinho para pensar na inteligência artificial. Ela é artificial. Se ela é artificial, ela não tem o poder que querem dar a ela, porque ela é simplesmente artificial. A inteligência artificial é simplesmente a bola da vez. Vamos recordar o nosso planeta como ele é. Sempre está acontecendo algum projeto, idealizado algum evento para que o homem possa conviver nesse planeta. Vamos falar da navegação. De repente se criaram grandes navios para que o homem pudesse passar de um continente ao outro. Os aviões para que o homem pudesse passar de um continente ao outro. Então veja, sempre quando a evolução humana, sempre em paralelo está acontecendo alguma coisa para ajudar o homem a viver nesse planeta. Hoje nós temos 7,6 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Se não tiver a inteligência artificial, não tem como viver nesse planeta. Então ela tem a sua importância, mas precisamos tomar cuidado para que ela não se torne a nossa vida, a nossa motivação. E aí nós deparamos com o nosso amiguinho, né? Ele que representa aí a inteligência artificial. Ele está olhando para o sistema do Enneagrama e falando assim: é aqui que eu vou buscar? Então é aqui que eu vou buscar. E ele está tentando colocar o sistema do Enneagrama num sistema artificial. Imagina, há 3.000 anos o homem não consegue entender a sogra. Imaginou que um aparelhinho desse vai entender? Não vai entender, porque nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de expectativas, nós estamos falando de sonhos, nós não estamos falando de máquina. Então eu brinco muitas vezes que se o sistema de Enneagrama, se os sábios que são os sábios não conseguirem entender o homem até hoje, imaginou uma máquina que é feita pelo homem. Então, se é feita pelo homem, ele induz exatamente para os seus interesses pessoais. É isso que nós temos que parar e pensar. No sistema do autoconhecimento, nós entendemos que quando se fala de inteligência artificial, já está contaminado o nosso cérebro, que ele vai nos vencer. Se vocês olharem os filmes que foram feitos, sempre a inteligência artificial está vencendo.
Sempre a inteligência artificial está nos submetendo a alguma coisa. Sempre a inteligência artificial está nos amedrontando. Então, para o autoconhecimento, nós mudamos o nome para facilitador. Então, nós temos que mudar a nossa consciência e começar, cada vez que nós olharmos um aparelhinho desse, entender que ele é um facilitador, não a sua inteligência. Aí nós vamos começar a mudar o nosso medo. Porque o que nos está levando ao medo, o que nos está levando a ser pessoas depressivas, é exatamente isso. Nos condicionaram a entender a inteligência artificial como se fosse o senhor de nós. E essa mudança nós temos que fazer para que a gente possa sair desse conceito e voltar à motivação interna, que é o nosso dom, é o nosso viver. O facilitador é aquele que é feito sim. Olha, como é que nós vamos para um banco enfrentar uma fila de 5.000 pessoas para fazer um depósito? Tem que ter o facilitador. Vejam que o universo sempre propõe ao homem, assim, antes você trocava objetos, depois ele criou a moeda, depois ele criou o cheque, depois ele criou o cartão de crédito, e agora ele criou para que haja as transações. Então, veja que sempre está fazendo alguma coisa para facilitar a vida do homem nesse planeta, não para se tornar o homem. É isso que nós temos que prestar atenção. Se nós não começarmos a entender isso, viraremos, não máquinas, mas viraremos pessoas zumbis. Hoje você passa pelas pessoas, elas estão na velocidade da máquina, elas não cumprimentam mais, elas não olham mais para você, elas se consideram mais uma pessoa, você é mais um número. Isso tem que parar. Tem que parar por quê? Porque nós não viemos aqui para ser máquinas, nós viemos aqui para expandir a nossa essência, o nosso ser. O que nós temos que ter aqui, então? Observar o que está acontecendo em nossas voltas. Então, quanto mais a gente se envolver na inteligência artificial como inteligência, mais nós vamos ficar submissos a eles. E o mundo, por ser mundo, ele sabe que isso é temporal. Como eu disse, quando criaram o navio, você colocar o exército no navio é uma coisa. Você colocar os mercenários no navio é uma coisa. Você colocar uma família no navio e ver ela se perder naquele imenso de água, aquilo assusta. Hoje, já se tornou uma coisa normal. Imagina que você pegar um monte de lata, colocar alguém dentro daquilo e ver aquilo voar. No início, aquilo assusta. Hoje, já é uma coisa normal. E assim vai ser. A inteligência artificial, com o tempo, vai se tornar uma coisa normal. Vai ser uma coisa do dia a dia. Vai ser uma coisa que se faz necessário para que nós estejamos aqui. Se não fosse a inteligência artificial, talvez vocês não estariam aqui hoje. Porque através da inteligência artificial, eu soltei os convites e as pessoas estão aqui. Então, ela é importante, mas a importância dela vai até o ponto que ela não começa a interferir no seu mundo interno. Para vocês terem ideia do que é o Enneagrama, hoje o Enneagrama é utilizado no grupo corporativo para sociabilizar os seus funcionários. Eles perceberam isso, e hoje tem empresas que vão nos grupos corporativos, são empresas que têm de 10.000 funcionários pelo custo, né? E fazem workshop para quê? Mostrar o sistema do Enneagrama a todos. Então, eles colocam assim, olha, se você for feliz no seu trabalho, se você entender o colega que trabalha com você, se você entender o espírito da empresa, você vai ser feliz. E você sendo feliz, a empresa é feliz. Se a empresa é feliz, ela produz. Não é à toa que eles estão fazendo isso. Eles estão visando o quê? A produtividade da empresa. Não estão olhando o ser numa motivação interna. Mas já é alguma coisa. Já se está pingando esse sistema no conhecimento popular. No mundo acadêmico, hoje, na psicologia, já existe a matéria Sistema do Enneagrama.
Hoje os psicólogos já têm essa matéria, porque já sabem que, através do sistema do Eneagrama, eles vão ajudar muitas pessoas a vencer essas suas dúvidas, essas suas incertezas. Eu tenho alguns clientes, né, que são psicólogos, e eles sabem que eu mexo com isso, e eles trocam muitas ideias do sistema do Eneagrama. Então, eles falam assim para mim que hoje já se procura os psicólogos perguntando se eles adotam o sistema do Eneagrama nos seus tratamentos. De tanto eficaz, de tanto perfeito que ele é. O pessoal do grupo aqui sabe o quanto isso é perfeito. E acerta no ponto. No início as pessoas se assustam, mas como? Eu sou isso, aquilo, eu falo, calma, que o tempo vai mostrar exatamente o tipo que você é. Então, veja que isso aqui está cada vez mais se fundindo na sociedade como uma solução para que o homem faça da inteligência artificial um facilitador. Vamos ver as origens. O Eneagrama provavelmente é de origem do Egito, aproximadamente há 3.000 anos atrás. Então, veja, gente, isso tem 3.000 anos e nunca foi mexido. Ele foi guardado, né, as 7 chaves. Hoje, se vocês forem lá no Istambul, lá onde tinha esses sábios, hoje virou o Museu de Cera. E eles se afastaram, porque assim que as pessoas começaram a conhecer isso aqui, começaram a querer saber do que era. Simplesmente se tornou um museu de cera e eles se afastaram, porque sabe o que o homem pode fazer com um sistema desse. É uma sabedoria militar utilizada para o aprimoramento espiritual do homem. Se nós não tivermos essa consciência que nós estamos aqui para aprimorar o nosso mundo espiritual, nós estamos num grande equívoco. Nós vamos nos tornar máquina. E se tornamos máquina, vamos ficar à mercê dessa inteligência artificial, aspas. A inteligência artificial. Ela começou logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1953. E veja que coisa interessante, o que é o homem, né? O que eles viram? Que eles pegavam o avião, colocavam 100 bombas lá dentro, e tinha que atingir um alvo, descarregava 100 bombas, e muitas vezes nem atingiam o alvo. Faziam um estrago danado e nem atingiam aquele alvo que eles queriam. Percebendo isso, entre eles falaram, precisamos de alguma coisa que seja objetivo e que acerte o alvo, por um custo mais barato. Então, o custo estava alto para que eles pudessem manter a guerra. Então, a guerra sempre é tida como grande achado para o homem viver nesse mundo, né? A penicilina e assim vai. Por essa razão, a inteligência artificial dispõe de múltiplas interpretações e conflitos. No autoconhecimento, a gente considera que o homem, a partir do momento que ele deixou de utilizar o seu instinto, deixou de utilizar o universo como referência, ele passou a ter uma inteligência artificial. Então, eu dou o exemplo da bússola. A partir do momento que ele deixou de olhar as estrelas e criou um objeto para se direcionar, para chegar ao seu destino mais precisamente, ele começou a utilizar uma inteligência artificial. Então, por isso que é difícil a gente saber quando se iniciou a inteligência artificial. Então, existe muita polêmica, muito diz que me diz, mas a inteligência artificial, para o autoconhecimento, começou a partir do momento que o homem deixou de usar o seu ser, o universo, para buscar os seus objetivos. Idealizadores. O sistema do Eneagrama, no mundo moderno, se deve a George Noskotverse, um nome difícil, filósofo armênio que ensinou filosofia do autoconhecimento profundo no começo do século passado. Gurdjieff trouxe esse sistema ao mundo moderno e foi muito difícil, ele foi muito combatido, ele teve que realmente se rebolar para que esse sistema se tornasse
conhecido, né, pelas as populações. E ele usou a música para isso. Então, através da música, ele conseguiu passar o sistema a todas as civilizações do mundo moderno. E por isso, eu já vou deixar aqui para vocês um convite, que em setembro, agradecer à biblioteca, né, que ela nos cede aqui agora, fizemos um convênio, que a primeiro domingo de cada mês, nós estaremos aqui com um evento do Grupo Nova Consciência. Então, quero agradecer a Dalva pela essa oportunidade. E falar para você, Dalva, que no primeiro domingo de setembro, como o Gurdjieff trouxe, através da música, o sistema do Enneagrama se fez conhecido, nós estaremos aqui com a orquestra de cordas de Vives. E eu estarei fazendo uma palestra sobre Gurdjieff e a música, que foi o ponto. Então, aqueles que quiserem estar aqui no primeiro domingo de setembro, já está fechado essa apresentação. E, para quem é de São Bernardo, né, são filhos da terra que tocam nessa orquestra, né? Então, vamos prestigiar os nossos filhos da terra. Porque Gurdjieff só conseguiu através da música. Sem isso, ele não conseguia trazer o sistema do Enneagrama aos olhos do mundo. A inteligência artificial, ela abraçou a ideia de reproduzir faculdades humanas como criatividade, o autoaperfeiçoamento e o uso da linguagem. Seus principais usadores foram um monte de cientista aí, mas eu acho que o Mark Cage aí é o mais famoso. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram o comportamento humano do Enneagrama e estão tentando reproduzir numa máquina. Então, vocês veem várias vezes aí, né, um boneco imitando o homem, com a fisionomia de uma pessoa, falando com uma pessoa. Hoje está chegando a tal perfeição que você liga para alguém, você já não sabe se você está falando com uma inteligência artificial ou está falando com uma pessoa. E a lei proíbe esse tipo de uso pelas empresas. Então, se vocês repararem, algumas empresas hoje falam assim: você está falando com uma inteligência artificial. Se você quiser continuar, você continua. Se você quiser parar, você para. Então, eles são obrigados a falar para vocês que é uma inteligência artificial que está falando naquele momento. Porque, mais no sentido assim, não adianta xingar a inteligência artificial, porque ela não vai. Então, veja, Gurdjieff trouxe no mundo moderno. Eu falo sempre isso porque as pessoas pensam que foi Gurdjieff que fez o sistema do Enneagrama. Não foi. Tá? Ele simplesmente esteve lá nesse lugar, lá com Kumi, que é o mestre, né, da época, ficou lá 4, 5, 6 anos estudando o sistema do Enneagrama e trouxe para o Ocidente o sistema do Enneagrama. E imagina vocês enfrentarem todo o budismo, enfrentarem o cristianismo, enfrentarem todos os tipos de religiões, filosofias, para dizer que simplesmente um sistema do Enneagrama vai deixar você feliz. É muito difícil. E hoje não tem o que fazer, né? A própria evolução humana já está colocando o sistema do Enneagrama como princípio de vida. E é mesmo, né? Você quer ser uma pessoa sóbria? Você quer ser uma pessoa saudável? Seja feliz. É simplesmente isso. E o sistema do Enneagrama ensina isso. A partir do momento que você acha seu tipo, você trabalha com seu tipo, você se torna uma pessoa feliz. E ser feliz é que as empresas querem. O funcionário feliz, a empresa é feliz, produz, os funcionários não ficam doentes, não reivindicam, né? As situações simplesmente vivem felizes. E a inteligência artificial está aí. Mas ele está com seus dias contados. Se a gente começar a perceber, assim como aquele momento que o navio foi para o mar, aquele momento que o avião subiu, a inteligência artificial também já está saindo da área. Hoje você vê os jovens, eu gosto muito de conversar com eles,
porque eles são as referências de quanto tempo a inteligência artificial ela ainda vai persistir. Então, hoje eles vão para um evento e um acordo entre eles é deixar seus celulares no lugar. Eles participam do bate-papo, da conversa e a proposição: aquele que pegar o celular paga a conta. Então você veja que inconscientemente eles já estão se alinhando nessa inteligência artificial, que ela é simplesmente um facilitador e não um motivador. Eu tive com uma menininha, 14, 15 anos, lá no prédio, e ela veio atrás de mim, estava esperando o elevador, abriu a porta do elevador, eu deixei ela entrar e ela entrou. Eu entrei no elevador e fiquei esperando ela saber qual andar que ela ia. E ela ficou ali. Aí eu virei para ela e falei: filha, eu fico espantado, né, com a habilidade que vocês têm nos 2 dedos de ficar digitando, né? É impressionante isso. Ela virou para mim e falou assim: tio, isso é um vício. E saiu do elevador. Ela nem foi para onde ela ia, ela simplesmente saiu do elevador. Então, as pessoas já estão percebendo o que é isso. Cheguei para o outro lá e falei assim: então, eu vou comprar um curso. Pai, se o curso começa a falar da sua vida, desiste que é furada. Então, se você vai comprar um curso, o cara começa lá: não, porque minha vida, minha família, tal. Pai, para, que isso é uma furada. Por quê? Ele faz com que você se envolva no curso, vai indo no curso, você vai pagando, né? E chega lá na frente, o curso se torna tão caro que você não vai mais. Só que você já pagou. Então, o que eles estão alertando é isso. E os jovens já estão sabendo disso, então já estão parando. E estão pegando aquilo que lhes serve. Tem muitos cursos bons, tem muita coisa interessante, tem muita coisa que vale a pena. Então, os jovens já estão vendo isso aí, que nem tudo vale a pena. E aí, nós vamos ter a metodologia, né? O sistema do Enneagrama. O sistema do Enneagrama, ele busca o eu observador. Você tem que se observar. Você tem que olhar quem você é. Você tem que ver por que você age dessa maneira, por que você atrai aquelas pessoas que você não gosta, por que você sempre repete aquelas situações que não é bom para você. E o sistema do Enneagrama, a partir do momento que você se alinha, que você se equilibra, ele faz com que você enxergue isso. Então você perceba que nem tudo é bom para você, né? E o que é bom para você, só você sabe. O sistema do Enneagrama, ele mostra que é você e você. Não tem terceiros, não tem mestre, não tem discípulo, não, nada. É você na sua vida. As pessoas não estão mais, né, se sujeitando a essa inteligência artificial da maneira que está sendo colocada. Então, o observador, ele faz com que você comece a se observar. Hoje existe um padre em Portugal, ele está saindo pelo mundo fazendo palestras. Ele já escreveu 3 livros e ele está passando as suas experiências o Enneagrama na sua comunidade. Então, é um padre que ele está levando o cristianismo no sistema do Enneagrama na sua comunidade. E as experiências são tão fantásticas que ele está agora passando pelo mundo. Ele esteve aqui, nós não pudemos assistir, porque nós tínhamos outro compromisso, mas ele já está vindo e trazendo para o cristianismo o sistema do Enneagrama. Um detalhe significativo: Jesus, quando montou seus apóstolos, ele montou em cima do sistema do Enneagrama. Ninguém sabe disso, não é falado o período em que Jesus, ele teve a sua infância, pula-se a sua adolescência e começa o seu final de vida. Nesse espaço, que não é falado, ele estava com os essênios. Os essênios eram a civilização mais evoluída da época. E os essênios tinham, por serem evoluídos, o sistema do Enneagrama na sua composição social. E Jesus, quando montou
os apóstolos, ele montou em cima do sistema do Enneagrama. Por detalhes muito interessantes, eles nunca brigavam. Detalhes que João era o prestativo, ele se dedicou a Jesus, largou a sua família e se dedicou a Jesus. Isso é característica do prestativo. Judas é o bem-sucedido, vendeu Jesus. O bem-sucedido, ele quer dinheiro, ele quer sucesso. Então, ele vendeu Jesus em busca disso. E toda a sua trajetória, né, dos apóstolos, é muito interessante que eles simplesmente conviviam como um todo. Um cuidava das famílias, o outro cuidava da logística, todos fazendo a sua função e felizes. E era isso que Jesus colocou. Então, hoje, vocês encontram no tio Google muitos trabalhos, né, sobre os apóstolos e suas personalidades, com pessoas de renome, simplesmente colocando o quanto Jesus sabia do sistema do Enneagrama. E assim, sabendo disso, hoje as empresas, né, tratam o sistema do Enneagrama para a sua real função. Deixar, voltando aqui a falar, os seus funcionários felizes, os seus fornecedores felizes, os seus clientes felizes. Eu, no meu escritório, eu uso o sistema do Enneagrama para... Eles não sabem, né? Embora tem cliente meu aqui, mas tudo bem, né? Agora já foi. Eu trato eles no sistema do Enneagrama. Então, quando eu vejo que um cliente começa a ter aquela característica, eu alinho ele e mostro para ele que, se ele for assim, ele vai ser mais feliz, né? E o pessoal brinca lá que eu sou guru. Eu vou começar a cobrar por consulta agora, porque acho que eu vou ganhar mais. Mas é assim, eu levo isso numa brincadeira, porque isso é bom para mim, porque eu também exercito, eu também trabalho. Tudo é uma troca nesse mundo. Tudo é uma troca nesse mundo. Se nós não entendemos isso, nós não vamos ser felizes. Não adianta eu ter esse conhecimento e guardar para mim. Eu vou começar a me iludir, como o mundo é. O mundo é um Maia, e vou achar que eu sou Deus. E muito pelo contrário. Somos nós, no nosso dia a dia e no nosso mundo. Conheça a ti mesmo. Você quer ser feliz? Começa a se conhecer. Começa a conhecer as pessoas que vivem em sua volta. Comece a conhecer o seu ambiente de trabalho. Comece a conhecer os seus filhos. As pessoas brigam com os filhos. Gente, filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Filho é a coisa que é a dádiva divina. E nós vamos brigar com eles por causa de uma inteligência artificial. Vamos parar para pensar. Por mais que eles sejam inteligentes, por mais que eles sejam isso ou aquilo, são filhos. Hoje a minha mãe até hoje me chama de filhinho, né? E assim, não existe, né, coisa melhor no mundo do que você ter a possibilidade de ter um filho. E pensem assim como nós estamos confusos nessa transição, eles também estão. Eles estão passando pelo mesmo momento que nós estamos passando. Então, se nós não tivermos a condição de equacionar as coisas, vai virar confusão. A metodologia da inteligência artificial. Se você é perseguido por um leão, o que você faria? Ademir, o que você faria? Eu ia sentar e rezar. Você saía correndo? Quem mais tem alguma ideia aí que vocês fariam? Todo mundo faria, viu? Sair correndo? Mas a inteligência artificial, ele fala, o bom é correr mais que o seu vizinho. Aí é a inteligência artificial. Por que ele fala isso? Fazem eu não coloquei meu aparelhinho aqui, mas vamos colocar da água. Essa indústria faz a água assim. Vem a outra, faz a água assim. Essa olha a água assim e fala assim, espera aí, esse cara está fazendo água assim, então eu também vou começar a fazer água assim. E assim é a inteligência artificial, porque se eu não correr, o meu produto vai ficar obsoleto. Então, você vê um celular 3G, um celular 4G, um celular 6G, um celular...
tem a noite do Black, então, se eu também não participar da noite do Black, o meu vizinho ele vai ganhar de mim. Então, eu também vou participar da noite do Black. Se eu não der desconto, fui fazer imposto de renda, gente. O cara pediu um bônus. Eu falei, gente, bônus? Por quê? Porque na inteligência artificial se dá bônus. Né? Você compra um curso e você ganha um bônus. Eu falei, bônus? E assim que é feito. A pessoa vai no looping, vai se... Então, é bom correr mais do que o seu vizinho. Então, se vocês têm alguma coisa, vocês corram mais que o seu vizinho, que é melhor. Porque o leão vai te comer. O leão vai te comer. Porque a inteligência artificial, ela vai vir, está vindo, e vai ter que funcionar. Um banco solta um projeto, outro banco corre atrás. Um banco solta um projeto, outro banco corre atrás. E assim, a coisa vai indo. Se você olhar no mundo político, um Estado oferece uma coisa para uma empresa, o outro Estado oferece. Se o Estado oferece uma coisa para uma empresa, o Estado oferece. Se você olhar agora a empresa GM que está indo embora, né? Por quê? Porque alguém já ofereceu outra coisa para ele. E eles vão assim, porque o negócio deles é dinheiro, não é sociabilidade. Né? Então, se você for perseguido por um leão, é bom você correr mais que o seu vizinho. Colocar a inteligência artificial, aspas, na sua empresa é muito importante. Porque se você não colocar na sua empresa, você vai ficar para trás. Então, eu vou no banco, se o banco acessar a minha conta, fizer a minha transação, achei interessante. Se eu for no outro banco, ele falar, você tem que portar a senha, tem que colocar o dedo, você tem que falar, eu desisto desse banco. Eu vou naquele banco que é mais facilidade. Então, corra mais que seu vizinho. A natureza é a seleção dos fracos. Simples assim. Se você correu mais que seu vizinho, você vai vencer. Se você ficar para trás, a natureza vai acabar com a sua empresa. O sistema do Enneagrama, a estrutura, ela busca uma moral objetiva. Filósofos definem a moral objetiva pela sua universalidade, acreditando que algumas ideias morais são fundamental importância para que todos as sigam. Não faças a ninguém o que não queres que te faça. Veja que isso aqui é uma coisa muito para se pensar. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela trouxe a moral subjetiva. O exemplo é do táxi Uber. Por causa de um aplicativo, se criou-se o Uber. Se não fosse pelo aplicativo, não se teria o Uber. Mas, pelo aplicativo, temos o Uber. Aí o pessoal do táxi fala assim, mas eu pago imposto, sou obrigado a tirar carta especial, pagar placa vermelha, ter isso, ter aquilo, ficar no ponto, pagar imposto e tal. E o cara do Uber não faz. Aí você vai no cara do Uber, ele fala assim, olha, eu estou desempregado, o carro é meu, eu preciso ganhar dinheiro, esse aplicativo me dá essa possibilidade, eu vou ganhar o dinheiro. Então, a moral passa a ser subjetiva. Cada um lutando pelo seu, independente se você vai prejudicar alguém ou não. Então, nós estamos vivendo uma moral subjetiva, conflito de interesses. O que nós temos hoje é conflito de interesses. Quando você está num conflito de interesses, é como você está num vendaval. Se você não manter a calma, como Jesus falou dos seus discípulos, quando estava o vendaval lá, ele falou, fiquem calmos. É só um vendaval. Vocês vão entrar na confusão. Veículos autônomos, mal sabem eles, né, que agora já existe o veículo sem motorista, o veículo que é automatizado. Já existe nos Estados Unidos, na China e na França. E o que os franceses falam? Existe de acidentes, se eu não me engano é mensal, alguma coisa assim, 1.500 acidentes na França com os carros que são motorizados. Se eles implantarem o carro sem o motorista, a possibilidade de ter um acidente por dia. Então, eles estão prevendo a redução de 1.500 acidentes para um acidente por dia. Aí nós falamos assim, então nós não vamos ter mais escola de motorista?
então nós não vamos ter mais habilitações, então nós não vamos ter mais o SUS, então nós não vamos ter mais... Por quê? Em consequência desses acidentes, cria, em paralelo, várias atividades para dar sustentabilidade a ele. Ué, se eu estou tirando aqui, várias atividades vão deixar de existir. Mas isso faz parte do processo da evolução humana. Se nós passarmos lá para trás, tinha o carroceiro, né? Eu não vi ninguém deixar de ter emprego porque o carroceiro perdeu a sua finalidade. Eu não vi ninguém perder emprego porque aquele cara que arrumava aquele relógio não arruma mais. Eu não vi. Eu não vi ninguém perder emprego por atividades que deixaram de existir pela sua evolução da humanidade. Tudo vai se adaptando, tudo vai se acertando, porque não interessa para a humanidade confusão. Quanto mais harmonioso a humanidade ficar, mais harmonioso o universo fica. Pode ficar tranquilos que tudo vai se acertar. Imagine vocês, eles estão tentando modificar a espécie humana. Isso já, o chinês lá, tem um chinês aí, que eles já estão mexendo lá no DNA, não sei onde que ele é, para que o homem dure 400 anos. Imaginou 400 anos você ouvindo o Silvio Santos? Loucura, loucura, loucura! Aquele outro lá, loucura! É loucura mesmo, né? Você ficar... Não tem, gente. Nós viemos aqui com um tempo estabelecido. Todos nós. Quando nós assinamos o nosso contrato lá, o cara falou, tu vai lá e vai ficar X tempo. Isso é estabelecido. Não é o homem que vai se perpetuar. Chega a absurdos que o homem está trocando sangue de jovens para que fique mais tempo na Terra. Então, eles pegam os jovens, pagam para os jovens e faz a transfusão de sangue. Silvio Santos, 400 anos. Brincadeira. Você está de brincadeira comigo, né, tia? Agora me dá uma pergunta. Domingo passou no 7 o congelamento do ser humano. O que o senhor acha disso? Não fugindo do tema, lógico. O senhor falou... Eu acho que ele vai ficar gelado. Eu acho que ele vai ficar gelado. Sabe por quê? Porque ele vai ter que... Uma coisa inaceitável, na minha opinião. Olha, eu fico gripado quando tomo gelo, né? A Cris fica brava comigo. Olha, é assim, o homem tem uma imaginação tão fértil, que foge aos nossos parâmetros. Agora, ele tem que morrer, porque faz parte do ciclo da vida morrer. Imagina, eu mais 20 anos aqui, para mim está de bom tamanho. Estou fechando, passando a régua. Sabe, já cumpri, já passei o que eu sei, já interagi o que eu tinha que interagir, já aprendi o que eu tinha que aprender. Faz parte da regra do jogo. Está havendo muita briga por causa desse processo. A inteligência artificial. Ele está pondo medo. O que ele está pondo medo? Ele está trazendo uma vida artificial àquele que tem uma vida real. Agora, saber envelhecer é a melhor dádiva do mundo. Você aproveitar tudo que você aprendeu na sua vida e utilizar agora, que é melhor que isso. As pessoas ficam assim, não, se eu tivesse 10 anos agora com o que eu conheço, seria uma vida, com todo respeito, de merda. Mas não, as crianças brincando e você, não vou aqui não, não pulo o muro que você vai quebrar. Não, você, cara chato, né? Seria cara chato, né? Não, vai brincar, vai passear. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Saber envelhecer é uma dádiva divina. É você passar a sabedoria àquele que vem vindo. Então é maravilhoso, sabe? Perder essa oportunidade é uma estupidez. Você se isolar do mundo, se queixando que o mundo não foi bom para você, tudo que você fez, você que criou, você que fez. Colocar a culpa no mundo é fácil. Se você é o que é hoje, você que permitiu. Eu falo isso no grupo às vezes, e o pessoal não volta mais, não. Oxe, foi minha mãe, foi meu pai. O pessoal não volta. É bem por aí. Né? Então temos que entender
que nós somos indivíduos, nós temos uma individualidade em nós. E nós viemos com um projeto, que eu falo do plano de voo. Cada um veio com um plano de voo. Estamos juntos nesse plano de voo. Se vamos aterrissar no mesmo aeroporto, sabemos. Mas fica, como diz o treinador que ensina as pessoas a nadarem naquele Canal da Mancha, ele fala assim, não olhe para trás, continue nadando, porque se você parar para olhar o que está acontecendo, você vai se afogar. Continua nadando. Quem sabe? Né? Que é muito, sabe, é irreal. Agora, ele vai ficar com frio. Vai ficar com frio. Eu acho, né? Agirás e julgarás os outros segundo as suas conveniências. É isso que vai acontecer na moral subjetiva. Você vai discutir com o outro, se ele está certo, você vai perder tempo, porque ele vai tentar te justificar que ele está certo. Então, agirás e julgarás os outros segundo as suas conveniências. E é assim que é feito. .com.br. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo numa transição de culturas, de hábitos e costumes. O comportamento não. O comportamento do homem é um só. Desde que o homem está no mundo, o comportamento é o mesmo. Mas os hábitos e costumes, eles mudam. Eles vão se adaptando. É uma coisa. As possibilidades, né? Quais são as possibilidades de você seguir o sistema do Enneagrama? A motivação interna. É você se motivar no seu propósito, no seu ser, no seu dom que lhe foi dado, que é a expansão da consciência. Quanto mais vocês expandirem, ficarem, as pessoas me perguntam, mas por que eu quero a expansão da consciência? Imagine assim, nós estamos numa escola, onde nós temos o primário, o secundário, depois vamos para a faculdade, agora é moda fazer TCC, do TCC, do TCC, do TCC, do TCC. E vai pagando, TCC, pagando. E aí você fala assim, então, o que o TCC te fez de bom? O que o TCC te trouxe de melhor? Não, mas vai ter outro TCC. Naquele vai ser aquele que vai ser aquele que eu vou... E o cara vai fazer de novo o TCC. E hoje a gente passa fazendo TCC. A expansão da consciência nada mais é que você mudar o seu padrão vibratório. Quando a gente tem um padrão vibratório, é como numa escola. Você, com o seu padrão X, você atinge o primário. Se você aumentar o seu padrão vibratório, você atinge o colégio. Se você aumentar o seu padrão vibratório, você vai para a faculdade. Se você aumentar o seu padrão vibratório, você vai. Então, o que é a expansão da consciência? É quando você retornar, você tem a possibilidade de ir para outros mundos. Se você continuar com o seu padrão vibratório hoje, você vai voltar para o mundo onde você foi. Então, quem vem para cá tem a possibilidade de expandir o seu padrão vibratório para conhecer outros mundos, né? É como ir para Paris, né? Torre Eiffel, né? Ir lá, Louvre. É muito legal. A senhora já foi para Paris? Não tive essa oportunidade. Vai, olha, ponha na sua mente que a senhora vai ter. Mas eu já estou pondo. E diga todo dia, eu vou para Paris. E quando a senhora for, a senhora faz uma fotinha para nós assim, um selfie. Um selfie. Não, Né? para Paris como Portugal, que é minha terra. Opa, já estive lá, muito bom. A outra ela se entupiu de pastel de Belém lá. Muito bom. Muito. O que nós temos que ter na nossa vida são os nossos sonhos. Nossos sonhos é que nos faz viver. Não deixe de sonhar. Sonhar é tudo na vida. Mesmo comendo pastel de Belém, é tudo na vida. Se você parou de sonhar, você morre. Né? Simples assim. Então sonha. Quando a senhora for para Paris, gente, está todo mundo aí, ela vai mandar o selfie, né? Lá na Torre Eiffel. E o que traz a inteligência
além de cair aqui, o que traz a inteligência artificial? Quais são as possibilidades de você ficar na inteligência artificial? Você vai comprar coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, É o que mais acontece. para alguém que você não gosta. É bem por aí. É fatal, né? Meu filho foi para os Estados Unidos lá, falou, pai, lá tinha um mercado lá, Walmart, né? Tudo barato. Você ia pegando 10 dólares, 5 dólares, 10 dólares, tal. Aí ele perguntou para mim assim, falou assim, pai, só que assim, 90% eu dei para os outros, porque nada me servia, 10% está guardado que um dia eu ainda vou usar. Ele gastou todo o seu dinheiro para alguém que você não gosta. Essa as possibilidades. Né? Assim como o Enneagrama foi idealizado para o homem buscar a sua motivação interna, a inteligência artificial foi idealizada para facilitar o homem a conviver com as suas adversidades. Então, vamos mudar a nossa mente, parar de falar em inteligência artificial e começar a falar de facilitador. Nossa mente já está contaminada com aqueles filmes que eles passaram lá atrás, que a inteligência artificial ia tomar conta do mundo. E nós não temos essa condição de mudar a nossa mente. Então, nós temos a condição, sim, de escolher o que queremos. Então, mude para facilitador. Vocês vão ver que vão ter resultados surpreendentes. Essa brincadeira de deixar o celular do lado, façam com as suas famílias. Brincadeira. Ó, gente, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos deixar o celular do lado. Você vai ver que vai ter uma resistência. Vocês vão ver gente suando, né, desesperado, tremendo. Mas passa. Se não tiver a primeira oportunidade, isso não vai acontecer. Então, facilitador. Vamos começar a colocar isso na nossa mente, vamos começar a colocar isso no nosso subconsciente. Não estou dizendo que a inteligência artificial não é bom. Não é isso que eu estou dizendo, muito pelo contrário. Ele vem para facilitar as nossas vidas, mas não são os nossos donos das nossas vidas. Cabe ao homem ter discernimento. É exatamente isso. Você tem que saber as escolhas que você faz. Se você acha que a inteligência artificial é bom para você, vai nela. Continue nela. Se você acha que não é bom, você tem o seu discernimento. É aquela velha história, estar no mundo sem pertencer ao mundo. Isso é muito antigo. Já os profetas já falavam isso, que você tem essa possibilidade. O segredo da expansão da motivação está na sociabilização. Vejam bem, por que razão existe a família? Não seria, a sogra, né? Nora, genro, né? Faz parte. Né? É para esquentar a família, né? Para esquentar a família. Tinha que ser Isabel. É um pormenor significativo. Sociabilização. Não fiquem isolados. Não fiquem abandonados. Isso não vai levar vocês a nada. Ah, não gosto do mundo, não quero mais saber disso, não quero. Você vai se tornar um grande consumidor de farmácia. A indústria farmacêutica é a segunda maior economia do mundo. E não é à toa, por causa disso. Hoje se discute plano de saúde. E a coisa é tão irônica que o cara vai e te vende assim um plano VIP. Você tem 30 anos, te coloca um plano VIP. Né? Não, aqui você vai ter isso, você vai ter UTI e tal, não sei o quê. Só que você não usa. Porque você está no momento de produtividade. Aí você aposenta. O que você ganha não paga o seu plano de saúde. Então, tudo que você pagou aqui, você deixou para eles. Pare para pensar. E o que você vai precisar agora, que você precisa, você vai ter que se sujeitar a um plano
adaptável ao que você ganha. Quem te faz você fazer isso? A inteligência artificial, porque ele vende uma ideia que para você ter status, né, você tem que ter um plano de saúde VIP. Aí você fala assim, então, os governantes têm, mas a população não. Vamos ser políticos? Eu acho interessante, não. Mostra que não é bom, mas sociabilização. Você quer usar o seu dinheiro que você lutou a sua vida toda para você? Sociabilização. Reúna a família, reúna os amigos, esteja, em vez de você ligar um Netflix, vai comer uma pipoca, vai lá no cinema, vai lá, enfrenta aquela situação, tal. Olha, então, eu comprei essa poltrona não é a minha, aquilo, esse é muito legal. Você cria, você encontra um amigo, você viu, você assistiu. Então, o que eles estão tentando? Quanto mais isolado vocês ficarem da sociedade, melhor para eles. Menos vocês vão expandir a sua consciência. Quanto mais sociabilizados vocês ficarem, é o que eles estão fazendo hoje. Então, já perceberam isso, que eles têm funcionários infelizes. Então, eles estão levando o Enneagrama para as empresas, criando workshop nas empresas. Para quê? Para que as empresas façam com que os seus funcionários se sociabilizem. Amigo secreto. Puta, caí com o chefe. É isso que acontece. Vai dar presente para quem você não gosta. Então, a sociabilização é o princípio da nossa vida. Não se justifica a família existir se não fosse por isso. Não se justifica a sociedade existir se não fosse por isso. Não se justifica as comunidades existirem se não for por isso. Então, hoje, nós temos aqui a biblioteca, né? Eles ganharam um piano. Esse piano, né? A alegria deles terem ganho o piano é muito interessante, que vem pessoas do nada, sentam nesse piano e começam a tocar o piano. E as pessoas que estão em volta começam a gostar de ouvir o piano. Né, Dal? É coisa assim que você arrepia. Né? Do nada, né? Vem alguém que nem professor que nem pianista que senta e vem tocar o piano que eles ganharam. Então, isso chama-se sociabilização. Esses encontros que são feitos, esses eventos que são feitos, são exatamente para que todos tenham a sociabilização. Esses programas da terceira idade, eles são fundamentais. Tá? Participe de uma coisa, todos estão conversando o mesmo assunto, todos estão com a mesma necessidade de conversar. Então, a senhora senta no meio dos jovens e tenta conversar com eles. Não tem como, não tem como. Sabe, a senhora vai se irritar, ele vai se irritar, vai todo mundo se irritar. Então, nós temos que conviver na nossa faixa etária. Criamos nossos filhos, estão no mundo, vão com Deus, e eu vou com meus amigos. Para os meus filhos, eu já dei uma foto para eles. Fala assim, ó, esse é seu pai. O dia que você encontrar na rua, você olha assim e fala, meu pai, tal, vamos encontrar, tal. Você tem que marcar horário, tempo, dia. Você tem uma convenção para estar com eles. Sociabilização é a base de uma boa vida. Isto é, conviver consigo mesmo e seus semelhantes. Pense nisso. Pense nisso. Não fiquem isolados. Não fiquem isolados. Eu vou passar um filme rápido aqui, mas o som, ele não deu certo, mas vamos tentar passar. Vamos ver o que acontece. Para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando. Essa é a Luísa. Não sei se vocês estão enxergando a imagem. É feito pela NASA.
A NASA ela fez esse filme para mostrar aonde nós estamos, né? Então ela vai indo nos outros mundos. Dá para ouvir um pouquinho a música. Não sei se dá. Linda, Luiz. Isso eu trago para vocês verem do que nós estamos falando. O mundo é muito maior do que a gente imagina. Nós não pertencemos a esse planeta, nós somos de passagem por esse planeta. Como diz o Portela, quando perguntarem de onde você veio, você diga, vai demorar um pouquinho, vou te explicar, porque tem toda uma dimensão. O que eles estão tentando mexer é lá naquele pontinho. Não tem expressão. Mas o homem, ele é persistente e ele vai tentar de todas as maneiras fazer isso. Então, gente, vamos abrir as nossas mentes. Vamos entender que o mundo é muito mais do que a gente imagina nesse sentido. Apague a luz aí. Vai beber uma cerveja, gente, né? Vão distrair, vão curtir. A inteligência artificial não tem todo esse poder sobre o homem. Então, vão curtir a vida, vão ter essa possibilidade de ter os amigos em volta. Uma cerveja, como já diria um grande amigo, ela só é gostosa com uma boa companhia. Pode ser a marca que for. Com uma boa companhia, como um vinho, quem gosta de vinho, né? O melhor vinho é uma boa companhia. Não importa o custo-benefício que ele tenha. Um tesouro nem é sempre um amigo, mas um amigo é sempre um tesouro. Mantenham isso na mente, que um amigo sempre vai ser um tesouro. Porque se vocês não pensarem assim,
vocês vão ser eterno carregador de pilha. Eu não estou ganhando nada em cima disso. Eu vou ver se eu cobro deles. Pensando, a cerveja, eu não sei nem que cerveja que é. Mas pensem nisso. Vocês vão ser eternos carregadores de pilha. Um amigo é sempre um tesouro. Troque suas folhas, mas não perca suas raízes. Mude suas opiniões, mas não perca seus princípios. Isso é a base do viver do nosso momento que estamos passando. Se mudarmos nas nossas opiniões, não vamos perder os nossos princípios. Se trocarmos nossas folhas, não vamos trocar nossas raízes. Minha senhora, sonhar a viver, mesmo que para esse mundo o seu sonho seja impossível.